Olá pessoal, muito bom dia. Está no ar o Café on Maps, o programa de treinamento online da GeoFusion. Eu sou a Natália Mello, da área de relacionamento, e estou aqui com o Luiz Fernando Silva, da MMC Investimentos, que é um de nossos clientes. Bom dia, Luiz, e muito obrigada pela participação. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. E também está conosco o Cláudio Dapoian, do nosso time de marketing. O Cláudio vai comandar o chat respondendo algumas dúvidas durante a apresentação. E quem tiver perguntas ao Luiz, pode enviar que ele vai responder ao final do webinar. Dependendo do nosso tempo, as respostas serão dadas aqui ao vivo ou então por e-mail, ok? Bom dia, Cláudio. Bom dia, Natália. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Pessoal, o Café on Maps de hoje é bastante especial, porque temos o Luiz como convidado e também porque, além de clientes da GeoFusion, estão nos assistindo alguns profissionais interessados em geomarketing. Então, essa é uma apresentação aberta ao público. Obrigada a todos pela presença. E vamos lá. Hoje nós iremos apresentar um case real desenvolvido com o apoio do OnMaps. O OnMaps é uma plataforma online de inteligência geográfica muito rica em dados sociodemográficos e de mercado. A ideia é que a tomada de decisão seja feita com mais segurança e que nossos clientes consigam focar na análise sem perder tanto tempo com a coleta de dados. Com o apoio do sistema, você consegue conhecer melhor os mercados de interesse e traçar estratégias de venda, de expansão, distribuição e muitas outras, além de desenvolver diversos estudos como o que a gente vai conhecer agora. Então, eu passo a palavra para o Luiz Fernando Silva, que faz parte do time de analistas da MMC Investimentos. É com você, Luiz. Bom, Natália, a MMC Investimentos é uma empresa que atua com investimentos e consultoria no mercado imobiliário. Essas análises são desenvolvidas pelo Michael Ayati, pelo Rogério Setembro e por mim. Bom, vamos começar. Inicialmente, nós definimos a área de influência, identificamos a localização e o produto que vamos analisar. Luiz, só para contextualizar, então, esse estudo que a gente vai apresentar é o que a gente chama de análise de viabilidade, certo? Exato. Então, vocês tinham um cliente, uma construtora, que contratou vocês para saber se um empreendimento que ela já tinha um escopo definido se adequava ao terreno que ela possuía, certo? Certo. Essa análise pode ser usada também para definir o escopo do produto, como área útil, número de unidades e preço. Então, na verdade, você tem um terreno e você pode recomendar que tipo de perfil ele deve ter. Então, como você falou, dormitórios, área útil e até infraestrutura de lazer e tudo mais. Exato. Ok, vamos lá então. Aqui, a primeira coisa que fazemos é imputar os dados mais importantes da área de influência. Imputamos os dados segmentados e os dados agrupados da área de influência. Aqui, definimos como área de influência de Osasco, Carapicuíba, Barueri e os bairros de São Paulo, Jaguara, Vila Leopoldina, Jaguaré e Rio Pequeno. Perfeito. E daí, para cada uma dessas localidades, vocês extraíram alguns dados do OnMaps. A renda média, o total de domicílios, o índice de propriedade e o índice de verticalização. Exato. Esses dados vão ser usados mais para frente para estipularmos o público-alvo e tentar ter uma noção da demanda da cidade. Só uma explicação, para quem é de fora, o índice de propriedade, ele mostra a relação de imóveis próprios em relação ao total. E o índice de verticalização mostra o quanto a região é verticalizada mesmo, ou seja, quantas moradias em prédio existem ali. Exatamente. Bom, aqui nós colocamos as informações relevantes em relação ao estado de São Paulo e Osasco. Então, Osasco é a cidade com a quinta maior população do estado. Colocamos também as informações como área, população, domicílio, densidade demográfica e renda média, todas extraídas do GeoFusion. Para esse caso, tivemos que fazer uma análise do crescimento de Osasco, onde colocamos o crescimento do PIB e a variação do PIB per capita entre 2000 e 2010.
já que essa análise fizemos para 2 cenários, uma de construção em 2014 e outra em 2015 ou 2016. Para entender o crescimento da cidade, nós identificamos as maiores empresas e indústrias na cidade, de modo que podemos avaliar a consistência do crescimento que a cidade teve nos últimos anos. Identificamos a infraestrutura na região do terreno, definida em um raio de 3 km, considerada uma distância percorrível por carro em 10 minutos. Luiz, uma pergunta, por que vocês escolheram 3 quilômetros? Eu sei que são 10 minutos de carro, mais ou menos, mas essa área da onde virão prováveis compradores, o que vocês determinam? Nesse caso, foi simplesmente a infraestrutura, é simplesmente para uma distância percorrível pelo comprador de carro. Então, onde ele vai ter acesso a supermercado, agência bancária, escolas e também, aí que ficou fora do raio, shoppings. Então, uma vez que um comprador, né, adquire um imóvel ali, vocês mapearam qual a infraestrutura que ele vai ter disponível ali próxima à futura casa dele. Exatamente. Perfeito. Aqui iniciamos a parte de análise dos mapas. Utilizamos os mapas extraídos da GeoFusion para analisar a dinâmica populacional da cidade. Aqui temos um mapa de densidade demográfica, onde podemos observar que a porção norte e a porção sudoeste são mais populosas. Quando comparamos o mapa de densidade demográfica com o mapa de pé-a-dia, observamos que há uma tendência de migração da cidade para o leste, onde temos os bairros de São Domingos, Jaguara, Vila Leopoldina e Jaguaré. Só para pontuar, a informação do pé-a-dia, ela indica a população economicamente ativa. Então, dá para mapear ali os trabalhadores e as pessoas que possuem renda e ficam naquela região durante o dia. Exatamente. Podemos observar que aqui, marcado em vermelho, está a matriz empresarial do Banco Bradesco, que durante o dia tem população e a densidade demográfica. Aqui avaliamos o crescimento populacional. Podemos observar que a região periférica de Osasco cresce mais. Isso ligado ao índice de densidade demográfica e mostra a consistência do crescimento. Quando cruzamos o dado de crescimento com o índice de propriedade, observamos que, em sua maioria, as pessoas que migraram para Osasco, para a região periférica, adquiriram um imóvel. Então passaram a ser proprietários. E para vocês é interessante analisar também a quantidade de imóveis alugados, né? Exatamente. Por que, Luiz? Utilizamos esse dado para o nosso cálculo de demanda, em cima da quantidade de domicílios da faixa de interesse para o produto. Então, porque provavelmente quem vive de aluguel é um potencial comprador para o empreendimento. Exato. Aqui, o índice de verticalização, nós cruzamos também com os dados de densidade demográfica para entender se a porção populosa tem pessoas no domicílio ou se a grande número de população se deve pela verticalização. Aqui avaliamos a média de habitantes por domicílio, já observada na densidade demográfica e verticalização. E quando vocês analisam a média de habitantes por domicílio, a que fator vocês se atentam? Qual é o target, qual é o indicativo mais interessante para esse estudo? Isso depende do número de domicílios, número de dormitórios estipulado para o produto. No caso, é um produto com 2 e 3 dormitórios. Então, nós consideramos um casal e 1 ou 2 filhos. Então, até 4 moradores por domicílio. Perfeito. Aqui um mapa de renda que nós utilizamos para entender se o produto se adequa à região, se o público-alvo para o produto está na região do terreno. Então, só para explicar um pouco, o mapa de renda, ele mostra com a ajuda de cores qual é a renda média de determinada localização. Então, a gente vê aqui, que indicado pelas cores verdes, os tons de verde, estão a renda mais alta, e em amarelo, a mais baixa.
E além disso, a gente tem uma outra informação interessante, que é a favela. Então a gente consegue ver marcado em vermelho no mapa a localização das favelas ali na região de Osasco e das localidades vizinhas. Aqui nós iniciamos a desenhar o nosso público-alvo. Então observamos na pirâmide etária que o nosso público-alvo tem entre 20 e 50 anos e podemos observar a nossa população por faixa de renda domiciliar. Luiz, e aqui vocês fazem uma comparação bem interessante, porque uma vez que vocês sabem qual é o valor do imóvel e vocês conhecem as condições de financiamento, vocês identificam no OnMaps quem tem renda necessária para financiar esse imóvel. E aí vocês conseguem definir melhor o público, certo? Exatamente. Então vocês identificaram que essa faixa que ganha entre 5 mil a 10 mil, mais ou menos, é o target. Isso, que totaliza 90 mil pessoas. Mas a informação mais importante para definirmos o público-alvo é a informação domiciliar, uma vez que cada domicílio irá ser nosso público-alvo. Aqui podemos observar que na faixa B1, que é a faixa de interesse, há 31 mil domicílios, que totaliza 13% do total de domicílios da cidade. E abaixo podemos ver a nossa população por faixa etária e renda domiciliar mensal. Esse é um dado do OnMaps que combina as duas informações. Então, você pode analisar separadamente a faixa etária e a faixa de renda, ou então analisar essa tabela que cruza os dois dados e facilita aí o encontro do público-alvo. Exatamente. Aqui fazemos o nosso cálculo de definição do público-alvo. Então, o total de domicílios de Osasco, de aproximadamente 230 mil domicílios, extraímos a faixa de interesse, que é a faixa B1, de 31 mil domicílios. Desse total, abatemos 22% referentes ao índice de aluguel, onde retornamos 7 mil domicílios com renda suficiente e ainda não proprietários. Desse número, retiramos novamente a porcentagem de domicílios com até 4 moradores, que se adequam ao nosso produto, retornando um total de 5.800 domicílios como público-alvo mínimo. Vale lembrar que também fazemos o cálculo para a área de influência indireta, onde podemos aumentar o nosso público-alvo. A partir daqui, utilizamos a partir de um outro sistema informações de lançamentos, onde olhamos nos últimos 3 anos. Aqui nós observamos um resumo dos lançamentos nos últimos 3 anos, separados entre lançados, vendidos e estoque. Inicialmente olhando a área de influência indireta, para chegar até a área de influência direta. Aqui fazemos um recorte de preço, onde observamos os preços concorrentes ao nosso produto. Então vocês têm o preço médio, qual seria do empreendimento? 200 e... aproximadamente 4.600. Tá. O preço médio nosso é 220 mil a unidade. A unidade. Aqui olhamos os lançamentos de maneira mais minuciosa, e olhamos apenas os lançamentos com estoque. As duas linhas destacadas referem-se a lançamentos já 100% vendidos, porém integrantes de um produto com um estoque. Em seguida, plotamos a concorrência no mapa de renda para observarmos a dinâmica entre o preço e a localização do produto. Em seguida, fazemos uma busca manual por futuros lançamentos, onde identificamos a tendência a redução do público-alvo de acordo com os próximos anos. Então, vocês identificam a concorrência, né? Exatamente. Nesse caso, tivemos que fazer uma análise de futuros lançamentos, considerando a visão de lançamento em 2015 ou 2016. Aqui colhemos informações
e plotamos novamente as informações no mapa, onde podemos observar a localização dos futuros lançamentos que podem ser ameaça para o nosso produto. Aqui temos uma visão de estoque e vendas de lançamentos até entre 2011 e 2012. E aqui uma visão minuciosa desses lançamentos. Agora, o terreno e a sua localização. Temos uma visão mais micro do terreno e dos estabelecimentos à sua volta. Aqui vemos as principais vias de acesso à região. Então, são as vias que o potencial comprador utilizará no seu dia a dia. Em seguida, os transportes públicos presentes no entorno do produto e os estabelecimentos presentes na região micro do produto. Aqui colocamos fotos da região, extraídas após pesquisa em loco. Luiz, então, apesar de vocês terem todo esse sistema com muitas informações, o trabalho de campo é sempre fundamental, mas a análise que vocês fazem antes dessa fase ajuda bastante a vocês fazerem um campo mais objetivo e que renda mais, né? Exatamente. A pesquisa em loco ela é definida inicialmente pelos dados que extraímos do GeoFusion. Aqui o nosso SWOT e recomendações. Então, identificamos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. No caso, um ponto forte é a localização próxima à rodovia Castelo Branco e ao Rodoanel. Como vimos, há uma tendência de migração das pessoas da região oeste para a região leste, muitas delas indo para São Paulo. A proximidade à rodovia Castelo Branco é considerada um ponto forte, dado esse cenário. Um ponto fraco para esse terreno, para esse produto, são as favelas próximas ao terreno. O nosso público pode considerar isso como uma repulsa na hora de comprar. Aqui fazemos nossa recomendação para o cenário de lançamento em 2014. Colocamos os pontos positivos identificados na nossa análise e os pontos negativos. No final, fazendo uma recomendação. Nesse caso, a recomendação foi de viabilizar o lançamento das 144 unidades ainda em 2014, considerando o mercado atual. Já o lançamento em 2015 ou 2016 não é considerado recomendável, dado o alto número de pontos negativos. Então, Luiz, vocês chegaram a essa recomendação de não construção em 2015 e 2016, principalmente pela análise da concorrência também. Quando Exato. Vocês analisaram o perfil do produto e a população local, a demanda, vocês viram que ele se enquadrava. Perfeitamente. Quando vocês analisaram a concorrência, principalmente alguns fatores relacionados à infraestrutura de lazer, que o escopo do projeto não contemplava, vocês chegaram à conclusão de que não era uma boa. Exatamente. Okay. Aqui alguns anúncios identificados. E os anexos das imagens dos lançamentos. Utilizamos para entender de maneira mais minuciosa os lançamentos presentes na cidade. A gente compara essas imagens e as informações de lazer com o produto que estamos planejando. Isso nos ajuda a ser mais competitivo em relação ao mercado atual. Então, Luiz, em alguns estudos, além de vocês analisarem se o escopo pré-definido se enquadra, se adequa àquela região, vocês também fazem algumas recomendações, né? Vocês têm um terreno e vocês falam que tipo de empreendimento daria certo ali e quais as especificidades dele. Exatamente. Em relação a dormitórios, infraestrutura de lazer. Em relação a dormitórios, a número de unidades lançadas e preço. Preço também, que é bem importante. Exato. E um empreendimento custa centenas de milhões, então Claro. a análise de vocês é bem detalhada e uma recomendação errada aí, ou
um erro é muita perda de dinheiro. É né? muita perda de dinheiro. Muitas vezes a análise ela pode ser utilizada para decisão de não construção, onde pode se evitar um prejuízo das incorporadoras. Perfeito, Luiz. Muito obrigada. Obrigado. Cláudia, temos pergunta? Estou me perguntando aqui, qual que é a área da MMC responsável por esse tipo de estudo? Bom, a área responsável é a de inteligência de mercado. E qual o tipo de profissional contratado para fazer esse tipo de estudo? Profissionais que atuem com análise de mercado e inteligência de mercado. E o tempo de aprendizado para usar a ferramenta é muito longo? Como é que funciona essa parte de aprendizado? O tempo de aprendizado ele é curto. A GeoFusion fornece cursos presenciais às terças e quintas e, além disso, a ferramenta é bem intuitiva. Perfeito. A gente vai responder as próximas perguntas que estão chegando aqui por e-mail. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Luiz. Obrigada, Cláudio. E até mais.